Próximo convidado, ele é um dos maiores especialistas em Customer Experience no varejo. Reconhecido por sua expertise em canais indiretos, atacadistas e Key Accounts, ele construiu parcerias estratégicas e desenvolveu equipes de alta performance ao longo de sua carreira. Atualmente, como LinkedIn Top Voice, ele compartilha suas valiosas percepções sobre CX e as últimas tendências de varejo e desenvolvimento de pessoas. Eu quero que vocês recebam com muita energia, muita salva de palmas, Paulo Brenha. Seja muito bem-vindo ao palco do EAD Summit 2024. Foi. Boa tarde. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa boa, né? Legal. Eu confesso que eu tenho alguns desafios para falar aqui agora à tarde. Um deles é manter vocês motivados e atentos aqui em mim. E o outro é depois de tanta gente boa que falou aqui, né? Então, assim, confesso que vai ser um baita desafio, tá, gente? Mas, Sarinha, tem um passador para me emprestar? Tem um passador para emprestar? Onde que tá? Boa. Maravilha, gente. Gente, bom, que maravilha a gente está nessa tardezinha aqui. Vim falar um pouquinho sobre Customer Experience, falar um pouquinho sobre essa ferramenta ou talvez, obrigado, ou talvez eu não vou falar como método, mas talvez algo que a gente precisa aplicar realmente dentro dos nossos negócios, dentro daquilo que a gente faz, enfim. Uma vez que Customer ele está associado, enfim, tudo dentro daquilo da jornada que o nosso cliente tem. Então, tudo aquilo que a gente tem de talk point ali com nossos clientes, ele tem muito a ver com isso aqui. Então, basicamente aqui para falar um pouco quem sou eu me chamo Paulo Brenha, eu tenho 15, 16 anos já atuando como executivo em grandes multinacionais. Atualmente eu faço parte aí da Shell, na vertente de Shell Select, atuando dentro da área comercial. Eu confesso, gente, que eu gosto um pouquinho de estudar, então faz total sentido vir falar aqui com vocês um pouquinho sobre esse tema aqui. Eu comecei a minha parte acadêmica, vamos dizer assim, fazendo uma graduação em marketing. Após isso aí eu fui fazer pós-graduação em liderança e gestão. Tive um pouquinho ali de marketing, fui fazer uma MBA em marketing, enfim, fui passando aí aprendendo neuromarketing, porque eu confesso de forma curiosa como eu sou apaixonado para entender como as pessoas consomem e por que elas consomem. Fato é que a gente muitas vezes tomamos algumas decisões que a gente não tem nem ideia do que a gente está fazendo, né? Então, aqui um pouquinho nessa tarde eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre isso aí, né? Sobre dentro dessa jornada toda aqui, tem uma foto que me chama muita atenção, e essa foto, ela é lá do meu apartamento, e ela está um pouquinho desatualizada, e você pode me perguntar, tá, Paulo, mas e daí? O que muda esse monte de diploma que você tem aí, cara? O que isso vai mudar aqui? O que você quer falar nessa tarde para a gente aqui sobre esse tema? Olhando para essa foto, eu comecei a tentar entender um pouco realmente qual é a jornada que a gente precisa ter dentro das nossas instituições para que o nosso aluno, para que as pessoas que estejam ali dentro de toda a jornada, eles estejam totalmente engajados. Uma vez quando a gente fala de experiência do consumidor, uma vez quando a gente fala de Customer Experience, todo esse contato, todo o contato que o nosso aluno, o nosso cliente tem dentro da nossa jornada, ele faz parte. Então, dentro aqui dessa foto, alguns cursos que eu fiz, eu confesso que eu tinha uma expectativa muito alta. Eu entrava em instituições e pensava, poxa, é muito alta a régua do que eu vou aprender lá, da forma que eu vou ter as pessoas ali tratando comigo, e confesso que algumas delas aqui eu tive uma experiência muito negativa. E por isso, quando eu falava com o Lucas, eu falei, cara, isso faz total sentido da gente realmente falar para as pessoas o porquê e dessa importância, tá? Então, para a gente começar aqui todo esse rolê aqui, eu queria trazer um pouquinho sobre o que é CX, o que é Customer Experience realmente. Eu entendo que
toda a jornada do cliente, a experiência, ele começa da interação ao longo de toda a jornada que o nosso cliente tem num ponto de serviço. Então, muitas vezes, o nosso cliente, ele tem um contato que a gente nem imagina, e ali começou já a jornada do cliente já com a nossa instituição, com a nossa marca, com a nossa empresa, né? E quais que são os pontos importantes aqui? Por que que isso é importante? Então, o Customer Experience, ele tem ali uma integração múltiplos canais. Eu vendo um pouco ali no voo, vindo para cá hoje, eu vi que a gente teve várias ferramentas que foram faladas e foram apresentadas para vocês aqui. Então, a minha missão aqui é como é que a gente integra todo esse negócio e coloca isso aí para que vocês possam ter realmente uma experiência fluida do cliente, né? Um outro ponto aqui é, uma boa experiência, ela é intuitiva e personalizada. Se tem uma coisa que eu vou falar muito para vocês aqui nessa tarde, é sobre personalização. E, gente, falar sobre personalização, talvez a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Imaginando que, mas falar de personalização, como é que a gente vai preparar algo para as pessoas que sejam de forma customizada, como é que cada um tem um jeito, tem uma forma de ser, enfim, como é que eu vou preparar tudo isso aí, a minha instituição, para cada pessoa? Eu vou te dizer que isso é possível, tá, gente? Então, ao longo aqui a gente vai ver um pouquinho. E um outro ponto é foco e satisfação e lealdade do cliente. Pensa que quando a gente junta tudo isso aqui dá ROI positivo, tá, gente? Porque a gente quer ganhar mais dinheiro e a gente realmente quer ter os nossos alunos e quer ter as pessoas realmente ali fidelizadas. Então, falar disso aqui para mim é extremamente importante. Eu brincava com a Aura ali atrás, agora há pouco, eu falei assim, poxa, tem que ser um cara que vai falar de Customer Experience para ter uma má experiência no voo, né? Eu não sei. Assim, gente, acho que se tem uma coisa que a gente tem, o maior desafio é com companhia aérea, né? E a primeira coisa que eu tive quando eu saí de São Paulo hoje foi eu perguntando para a atendente, eu falei, olha só, eu queria uma informação sobre o meu voo. Ela disse assim, você não está vendo que aqui é o portão 22? Você vai embarcar no 21. Pergunta lá. Aí eu falei, poxa, que legal, né? A minha boa experiência já começou bem boa aqui. E tem um dado importante que a Gartner nos traz aqui, que até 2026, 80% das empresas que já estão priorizando o CX dentro das suas instituições, dentro do seu negócio, vão ter um aumento significativo de NPS. Gente, olha como isso é importante, porque a gente vai ver alguns dados, alguns números aqui, nos mostrando que quando a gente melhora isso aqui, quando a gente aumenta o nosso NPS, a gente tem mais lealdade, a gente tem mais retorno financeiro, enfim, automaticamente a gente tem mais pessoas ali fidelizadas para o negócio, né? Então isso aqui é extremamente importante. Uma breve historinha para contar aqui. Então, Paulo, me diz aí, cara, o que é esse negócio de CX, de onde que surgiu isso aí? E para trazer um pouquinho aqui, eu separei em 4 grandes etapas para que a gente realmente possa entender um pouquinho. Tudo começou lá nos anos 90, na verdade isso começou um pouquinho antes, tá? Uma vez que quando os donos ali das tendinhas, os donos ali das lojas entendiam que tratar bem as pessoas fidelizava os clientes. Uma vez que eles tratavam bem os seus clientes, eles voltavam. Então eles entenderam que, poxa, tratar bem as pessoas então é importante, fideliza a pessoa e ela volta. Olha que legal. Então lá nos anos 90, com a chegada do CRM, enfim, todas essas coisas aqui, começou a se mostrar muito o que é esse conceito, então no surgimento ali, focado mais na construção de relacionamentos, né? Então, como era importante realmente, através de dados, mostrar que a gente conseguia personalizar as coisas para os nossos clientes e automaticamente criar ações aí para que a gente pudesse atender de maneira melhor. Um salto um pouquinho mais aí nos anos 2000, a digitalização começou a impulsionar realmente o CX. Então, pensa com a chegada dos anos 2000, automaticamente os canais online ali começou a exigir realmente um pouco mais que a gente pudesse moldar e fazer um pouco melhor toda essa integração com os nossos canais e com nossos clientes. E dando um salto para 2010, e o interessante aqui, gente, dos anos 2000 para 2010, a gente teve algumas coisas que aconteceram nesse meio aí, né? Então aí veio o lançamento do Orkut, do Facebook, a gente tem no meio disso aí tudo também o primeiro iPhone, enfim, que acelerou isso muito mais, né?
Em 2010, então, as mídias sociais transformaram realmente em uma estratégia pública. Não dava mais para simplesmente tratar como uma ferramenta ou como algo comum. Realmente, dali para frente, a gente começa a entender que se torna uma necessidade. Porque automaticamente os feedbacks eles se tornaram mais rápidos. Automaticamente o cancelamento que a gente tem nas mídias, enfim, nas redes sociais, era muito mais rápido, né? Pensa que, para uma pessoa falar hoje do nosso negócio, o nosso desafio, por exemplo, dentro lá da companhia, as pessoas vão dentro de uma loja nossa, consomem um produto, automaticamente estão numa rede social. Se ele não foi bem atendido, se não teve um produto de qualidade, automaticamente ele vai tratar isso de uma maneira rápida de colocar isso nas redes sociais, dizendo que, poxa, a minha experiência não foi boa, foi negativa, enfim. Então, automaticamente, em 2010 começou a mudar. Em 2020, já dos anos 2020 para frente, isso aqui já não é mais, então, algo que a gente não precisa tratar com tanto seriedade. A partir dos anos 2020, o CX começou a virar algo como um diferencial competitivo. As empresas, então, que estão aí focadas no CX estão crescendo 1,7 vezes mais rápido do que as outras que não estão, segundo uma pesquisa da Forrest. Então, gente, olha como que as coisas vão se conectando. Olha que interessante é que o fato de eu tratar bem o meu cliente, de eu juntar uma série de ferramentas que eu aprendi aqui, que eu ouvi aqui, e o que a gente vai aprendendo ao longo do dia de amanhã, enfim, um pouquinho de ferramentas que eu trouxe aqui, juntando tudo isso aqui, a gente tem um crescimento ainda maior aqui. Quais são, então, os benefícios realmente de se ter uma boa estratégia de CX dentro do nosso negócio? O primeiro pilar que eu trago aqui, ele é aumento da lealdade do cliente. Olha que importante, então, uma vez que eu tenho um bom atendimento, eu tenho boas ferramentas aplicadas, eu tenho uma lealdade do cliente e a Salesforce está dizendo para mim que 89% de taxa de retenção maior do que as empresas que não estão focadas nisso aqui. A gente está dizendo de uma gigante que conhece muito bem sobre o que está falando, né? Um outro ponto é redução de custos operacionais. Então, de um lado eu tenho lealdade do cliente, eu tenho o meu cliente que está sendo fidelizado e eu tenho redução de custo. Então, eu estou dizendo que isso vai trazer uma redução de custo operacional. Automaticamente, esse estudo da PwC está dizendo que 33% de redução de custo. E aqui dentro, gente, a gente pode colocar algumas observações, nessa redução de custo operacional aqui, entra muito aquela questão do retrabalho da pessoa. Porque pensa que se o nosso aluno, o nosso cliente, vai no nosso estabelecimento e automaticamente um trabalho não é tão bem feito, ele precisa refazer isso novamente, o cliente fica com aquela sensação de que, poxa, vou ter que voltar de novo e tudo é refeito, então automaticamente a gente tem um retrabalho aqui. Com tudo isso, a gente está falando que tem muito mais receita e lucratividade. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu confesso que eu sou apaixonado quando a gente fala de receita e lucratividade positiva. Justificar saldos positivos para a minha diretoria é muito mais fácil do que justificar saldo negativo, né? Então, quando a gente fala de crescimento de receita e lucratividade, o grupo Tem Quem está dizendo aqui, então, que um crescimento 60% mais rápido em receita, tá? E para finalizar aqui essa primeira parte, fortalecimento da marca. Eu vi alguns stories aqui pela manhã e ao longo dessa tarde, algumas pessoas falando sobre marca, falando sobre esse conceito, sobre fidelização. Salvo engano, acho que o Rafa falou sobre social selling também e tudo mais. E o quanto isso é importante a gente ter esse fortalecimento de marca aqui, tá? Beleza, Paulo, mas aí como é que a gente coloca tudo isso aqui dentro da nossa instituição? Para mim aqui, eu coloquei uma frase, um texto que eu acho bem legal, que é a experiência do cliente. Ele é um conceito abrangente que vai descrever como os alunos percebem as interações com as instituições de ensino. Então pensa que tudo aquilo que é feito dentro do nosso negócio, e pasmem vocês, até o cafezinho que é servido lá, ele faz parte dessa interação que o cliente tem, que os alunos têm com a nossa instituição, com o nosso negócio, e ele está sendo medido de alguma forma. Pensa vocês que uma vez que a gente está lá, então, a gente foi comprar, toda vez que eu falo que eu vou falar sobre esse tema, eu me coloco no lado do cliente, como cliente. Então a gente foi lá, foi comprar uma camiseta, a gente foi comprar uma calça ou algo parecido e a gente foi maltratado, a gente não foi bem atendido.
automaticamente para a gente voltar lá novamente para essa loja vai ser muito difícil, gente. Então, a interação que a gente tem realmente com os nossos clientes, nossos alunos, está sendo medido ali a todo tempo. E qual que é a definição disso aqui? O que é o CX realmente aqui nessa linha educacional? Ele envolve cada interação que o aluno tem, então vai realmente além do atendimento. Eu costumo dizer que dentro da instituição de ensino, ter boas aulas é ponto zero, é marco zero, é obrigatório realmente a gente levar um conteúdo de qualidade. Fora isso, a gente precisa realmente aqui levar boas ações para que o aluno realmente fique antenado isso aí. E qual que é a importância desse negócio aqui? 91% dos alunos desejam experiências digitais mais eficientes, sendo que apenas 23% das instituições priorizam isso aí. Se eu trouxe 3 pilares aqui, que eu estou falando de lealdade de marca, eu estou falando sobre aumento de receita, eu estou falando sobre redução de custo operacional, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que 23% das instituições estão priorizando isso aqui. Então a gente realmente tem basicamente uma mina de ouro na mão que a gente não está usando. Então, enfim, isso aqui que a gente coloca, realmente, gente, é algo, as atitudes que a gente precisa aplicar todos os dias dentro do nosso negócio, tá? E por fim aqui, alguns elementos ele vai trazer de forma personalizada aí, tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui, tá? Qual que é a diferença aqui então quando a gente fala realmente aqui dentro do ensino físico e do online, né? O primeiro pilar que eu trago aqui são as semelhanças. Então, qual que é a semelhança que a gente tem aqui? O foco é no aluno. Obviamente que a gente está falando de instituições de ensino, onde realmente o foco vai ser sempre no aluno. Então, 58% dos alunos eles estão dispostos a compartilhar suas informações com a gente, e aqui a gente fala tudo dentro dos parâmetros de lei de proteção de dados, para que eles possam ter experiências melhores. Então, eu estou dizendo que eu tenho um cliente que está disposto a oferecer para mim os dados para que eu possa oferecer para ele uma experiência melhor. Olha que coisa boa, né? Então, eu estou dizendo que o cliente vai lá me dizer da forma que ele quer, das coisas que ele quer, a gente vai criar algo para que no final da conta a gente gere mais receita. Aí parece aquele coraçãozinho coreano, vai fazer assim para a gente, fala assim, nossa, cara, como que eles me amam, né? E no final da conta a gente quer reter, a gente quer trazer essas pessoas para dentro do nosso negócio. Qual que é a principal diferença aqui do físico? Dentro do físico a gente tem essa interação realmente no face-to-face. A gente tem o face a face ali, que a gente pode realmente ter esse ponto de contato, que realmente a gente pode ter esse calor humano ali, que é o que a gente não tem realmente dentro do online, né? E qual que é o desafio então que a gente tem dentro do ensino online aqui? É a maior dependência tecnológica. Realmente a gente mostrar de maneira fluida e de que maneira que funcione muito bem aqui, toda essa interação que a gente está ouvindo aqui hoje, tudo aquilo que a gente está ouvindo falar aqui, e colocar isso de uma forma muito fluida. Quando eu mostrei aquela foto lá, gente, eu confesso que teve algumas instituições que eu esperava muito por ter um nome muito forte, e realmente as interações que eu tive com as pessoas, elas foram positivas no sentido de marca, mas quando eu tive o meu primeiro momento, não foi legal. Então, assim, automaticamente eu acabo me tornando um detrator da marca, não de forma negativa, mas no sentido de quando as pessoas perguntam para mim, tá bom, qual foi o teu momento ali, o que você achou, de que maneira que você acha que foi o curso para você, automaticamente a minha experiência vai ser negativa. Então, de forma meio que indireta, eu me torno um detrator da marca. E assim isso vai se estendendo de uma maneira muito acelerada, tá, gente? Então, por isso que é a importância realmente da gente manter isso aqui tudo muito plugado. Dentro dos pilares aqui, então, a gente fala sobre personalização, a gente está falando sobre qualidade no atendimento, a gente está falando aqui sobre ambiente de aprendizado e a gente está falando sobre agilidade e inovação. No primeiro pilar de personalização, eu trouxe um exemplo aqui do Arizona, quando a gente fala que adaptar seu ensino às necessidades individuais. Isso aqui, no momento que a gente vive de inteligência artificial, no momento que a gente vive muito forte com essa interação aqui e essa evolução que a gente tem, isso aqui se tornou uma coisa mais fácil de se trazer, que é essa personalização. Uma vez que a gente está falando que nós temos CRMs para isso, uma vez que eu estou dizendo que o cliente está disposto a trazer os dados para que a gente possa imputar isso lá dentro e trazer a melhor experiência para ele. Qualidade de atendimento. A Deloitte está mostrando para a gente que 73% dos alunos eles esperam interações mais rápidas e consistentes.
Pensa que quando a gente está na loja, consumindo algo, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente realmente quer agilidade. A gente quer fazer que as coisas aconteçam de maneira rápida. E criar espaços inclusivos dentro do ambiente ali confortável. Você pode me perguntar, Paulo, mas como é que eu crio um ambiente confortável dentro do mundo online, cara? Como é que eu crio um ambiente confortável dentro do mundo físico? No físico é muito mais fácil porque a gente consegue adaptar toda a estrutura física para o negócio. Quando a gente vai para o online, a gente precisa realmente ter um site mais fluido, uma ferramenta que seja uma maneira mais fácil de se entender ali, tá? Qual que é o impacto, então, que a gente tem aqui realmente com a experiência dentro da instituição? Eu mostrei que a Deloitte estava falando aí que 81% dos alunos, eles esperam uma experiência educacional personalizada e que 73% dos alunos, eles estão aí decisivos na escolha da instituição. Qual que é o problema? 23% que eu falei das instituições aí, então, não estão focadas aqui dentro dessa jornada. Aí, olhando para isso aqui, eu me deparei com um pequeno vídeo, muito rápido, do Porta dos Fundos, que vai relatar o porquê que a gente realmente precisa trazer de uma maneira muito mais acelerada, uma maneira muito mais clara, essa experiência do cliente. E nesse videozinho aqui, gente, mostra um pouco sobre o quanto é ruim a gente realmente não ser bem atendido. Aí eu coloquei no título, tá bom, mas por quê? Por que eu preciso atender bem? Então, de uma maneira bem rapidinha aqui, eu coloquei nesse vídeo para vocês darem uma olhadinha aqui. Boa tarde, olha só, eu estava conferindo minha última fatura e mais uma vez está cheio de valores que eu nem sei do que se trata. Então quero cancelar a minha assinatura agora. Pois não, senhor. Eu só preciso que o senhor responda umas perguntas de segurança para efetuar o cancelamento. Perfeito, vamos lá. Nome completo. Paulo José Frio. Data de nascimento. 23/12/85. Uma cor. Azul? Capital da Jamaica. Pra que isso, gente? Senhor, é para sua segurança. Kingston. Nome das 3 filhas da cantora Baby do Brasil. Querida, eu só quero cancelar na TV a cabo. 5 segundos. Liroca Zabelina Nachara. Valendo HBO degustação, que jogador da seleção brasileira já foi assistente de palhaço? Vai! Pulo! O araqueto quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Certa resposta, personagem interpretado pelo ator Eric Johnson na novela Barriga de Aluguel. Vai! Tá bom que eu sei. Peraí que eu sabia essa. Você pode pedir ajuda pro setor de vendas. Não me transfere. Não me transfere que eu sei essa. Lulu! Resposta exata! Paulo, chegou a hora da pergunta arrisca tudo. Se você errar, a ligação vai cair na sua cara. Se você acertar, eu cancelo o seu contrato. Você tá pronto, Paulo? Ok, tô pronto. Tem certeza, Paulo? Absoluta. Se você não quiser responder, seu plano continua como está. Não, tô bem. Pergunta: qual é a substância amarela e pastosa produzida pelo retículo endoplasmático? Vai! Puta merda. Você não pode pular. Puta, eu sabia. Peraí. Responde ou paga, Paulo? Pago. Paulo, você tem 10 segundos pra me trazer um prendedor de cabelo. Vai! Ah, peraí que o senhor tem. Peraí. 10. Tá todo mundo aqui. Peraí. Eu vi há pouco tempo, tenho certeza absoluta disso. Peraí, não desliga, Acalmou. Peraí, calmou. Acabou que eu vi há O pouco. tempo tá correndo, Paulo. 6. Não desliga aí. 4. Achei! Obrigado, seu Paulo. Estarei transferindo o senhor pro setor de cancelamento. É favor anotar o número de protocolo. 123 PIN, 567 PIN. Gente, pensa comigo e vai, vamos ser sinceros aqui. Já aconteceu isso com a gente? Poxa, quantas vezes a gente realmente foi dentro de um lugar que a gente foi fazer algo e a jornada foi bem difícil? Daquela vontade de a gente falar assim, lembrar de mandar a pessoa para algum lugar, falar assim, calma, tá tudo tranquilo. Mas o ponto é que a gente nunca mais volta para um lugar desse, gente. E dentro da nossa instituição, dentro do nosso negócio, diferente do varejo, por exemplo, que é um lugar que eu estou atualmente, a jornada ela é muito maior. Obviamente que a gente quer que o nosso cliente volte dentro das nossas lojas, que o cliente realmente consuma mais, mas automaticamente a gente tem uma jornada um pouco mais extensa dentro da instituição de ensino. Então, o quanto é importante, e eu trouxe no início falando que o CX realmente está como uma vantagem competitiva. Então, dentro da cadeia física, dentro do ensino físico, a gente pode trazer isso dentro de alguns pontos. Então, quais são os pontos aqui? Infraestrutura, um atendimento pessoal, um ambiente agradável e inovador. O quanto isso muda todo o cenário da gente realmente chegar num lugar e ser bem atendido. Eu costumo brincar com o pessoal lá e a Áurea fala que a minha roupa da firma é a roupa da reserva. E toda vez que eu chego no shopping lá em São Paulo, perto do trabalho, perto do escritório, eu passo para tomar um café, mais nada. Eu passo, tomo um café
e vou embora. Depois do almoço ainda economizo o cafezinho. E as pessoas ainda falam, pô, seu Paulo, vamos tomar um cafezinho hoje aqui. E isso me ganhou. Automaticamente, lógico, pela marca que eu gosto, mas também pelo cuidado, pelo atendimento que as pessoas têm ali. Então, simplesmente isso me cativou. Na esquina da minha casa tem uma cafeteria muito, fala muito boa, ela é realmente muito boa. O que diferenciou ela para mim, de um atendimento que eu tive, de uma Starbucks, por exemplo, do lado, é quando eu cheguei na loja, a atendente que olhou para mim e disse assim, cara, vai ser o de sempre, né? Eu falei, o que é o de sempre? Ela, um frappé moca sem chantilly, um café expresso. Eu falei, caramba, a gente está falando de um lugar que passa mais de 1000 pessoas por dia. Da pessoa lembrar que eu vou só de sexta e sábado e falar, você vai o mesmo, isso me ganhou. Dentro dos nossos negócios, falando da instituição de ensino, então a qualidade da plataforma, um suporte em tempo real, a personalização dentro das trilhas de aprendizado, elas são realmente cruciais para o negócio. O quanto que isso muda realmente aquilo que nossos clientes estão olhando, da maneira que estão enxergando e da forma que eles estão gerando, sendo as pessoas que vão falar sobre a nossa marca de forma positiva. E o impacto disso aqui é retenção, o que Harvard estava falando, que é em torno de 20% de retenção. Tá? Dito isso, para fechar, eu prometo que é o último vídeo, tá, gente? Vai dar uns 10 segundinhos aqui. A gente viu uma péssima experiência de atendimento. O quanto isso é ruim, o quanto realmente impacta para o nosso negócio, o quanto o cliente não vai querer mais voltar, o quanto o cliente não vai querer mais saber realmente do negócio, mas de uma maneira também o inverso é verdadeiro. Se a gente tem um bom atendimento, se a gente realmente trata o nosso cliente bem, se tudo aquilo que a gente está falando de estratégia, de ter um lugar físico bom, de um lugar online também atrativo, o cliente vai gerar boas experiências. E, gente, gerar boas experiências marca as nossas vidas. E eu falo que vocês têm um poder na mão muito grande, porque a gente está lidando aí com o futuro das pessoas. A gente realmente está lidando com algo que vai impactar a jornada de vida da pessoa, que é o momento da escolha dela, é um momento talvez de uma transição de carreira, realmente é um momento ali que ele vai ter de uma escolha da sua primeira graduação. E quando a gente realmente traz esse ponto de boas experiências do cliente, realmente ele é bem tratado, isso gera de uma maneira mágica dentro do nosso cérebro, nos faz lembrar de boas lembranças. Quantas vezes a gente não foi num lugar que a gente sentiu aquele cheirinho e a gente falou assim, nossa, como lembra a minha infância. Toda vez que eu venho para Santa Catarina, gente, eu gosto de comer muito. E eu lembro muito da minha avó, quando ela fazia aqueles bolos, enfim, tudo mais. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo. E quando ela fazia aqueles bolos, quando venho para cá, eu lembro muito isso aí. Então me remete a boas experiências. Então, e quando eu vou num lugar, sou bem atendido, e eu sinto, vem em mim aquelas lembranças realmente aí do passado. Então esse vídeo relata um pouquinho aqui, acho que é 20 segundinhos só. Ratatouille? Deve ser uma piada. Olha como que é interessante, gente, como as boas experiências realmente, elas têm forças ter forças da maneira que ela age no nosso cérebro, de que forma que ela trata as boas lembranças e como isso remete a boas lembranças, né? Então, por isso da importância da gente ter realmente aí, ter uma boa experiência. Qual que é o objetivo, então, aqui da implementação de CX, enfim, dentro dessa jornada do consumidor aqui? O primeiro ponto é que ela é a melhoria realmente das experiências dos alunos. Então, num ponto que a gente tem que implementar as estratégias personalizadas aí, o aluno vai gerar então essa vontade de estar mais tempo ali, então a experiência dele vai ser melhor.
O outro ponto é aumentar a retenção e satisfação, que a gente falou. E um outro ponto aqui é diferenciar-se da concorrência. Pensa que a gente está dentro de um oceano azul. Apenas 23%, segundo as pesquisas estão mostrando, que as instituições realmente estão voltadas para ter boas interações no sentido de Customer Experience para o negócio. Então, se a gente realmente tem um oceano azul para que a gente possa navegar, olha quanto isso aqui é positivo. Comparando isso um pouco da jornada do nosso aluno, a experiência do aluno aqui ela pode ser bem diferente. E realmente ela requer um mapeamento em todos os talk points. Uma vez que a gente está falando aqui dessa diferença do mundo online para o mundo físico, uma vez que eu estou falando que eu tenho aqui defensores e detratores da minha marca, a gente realmente precisa mapear isso de maneira muito clara. Então, o primeiro ponto aqui dentro da jornada do aluno, que a gente precisa realmente mapear, e tudo começa com a visita no campus. A primeira experiência do aluno ali, quando a gente fala do nosso cliente, realmente está na visita do campus. Então, 80% dos alunos aí eles estão dizendo que eles afirmam que a primeira impressão influencia de forma significativa aqui na decisão de se matricular. Um outro ponto são os relacionamentos com os professores. O quanto que é importante realmente a gente ter um bom relacionamento, o quanto ter esse relacionamento aberto dos professores impacta muito. E segundo ali uma pesquisa, mostra que 65% ali de menos chance dos alunos abandonarem o curso no meio. Eu confesso, gente, que eu sou um dos alunos que abandonei o curso no meio, tá? E eu fui o primeiro, a minha primeira instituição de ensino eu abandonei no meio, justamente por não ter essas interações. Eu esperava algo realmente impactante, eu não tive essas interações. E um outro ponto é um suporte ao aluno. Quando a gente fala de suporte ao aluno aqui, gente, a gente hoje tem diversas ferramentas e uma delas é o chatbot. Hoje, com a evolução dessa questão de inteligência artificial, a gente consegue realmente ter chatbots personalizados para que ele fale com os nossos alunos, nossos clientes, de uma maneira que seja humanizada. Dentro da companhia, a gente preza muito um fator chamado humanologia, e a gente consegue aplicar isso dentro do nosso negócio. Uma vez que a gente cria uma árvore de atendimento, como passando ali realmente para uma pessoa que está sendo atendida ali. Então, pensa que é chato, né? Aquela URA ligar e ficar falando, boa tarde, você é o fulano de tal? Gente, a gente já desliga automaticamente na hora, né? Mas quando a gente cria realmente esse suporte do chatbot aqui, um pouco mais organizado, a gente tem essa interação aqui com 20% de satisfação a mais. Dentro do mundo online, é uma dificuldade um pouco maior, porque daí a gente começa tudo lá no momento da matrícula, realmente esse processo da inscrição que o aluno tem. A gente precisa que realmente esse processo seja fluido, que esse processo realmente ali, ele seja da melhor forma. E a EDX trouxe isso aqui, eu confesso que eu sou um aluno engajado com a EDX, e ela fez isso muito bem na pandemia, quando realmente ela fez esses ajustes dela aí, fazendo uma captação maior de alunos dentro da plataforma. Um outro ponto aqui, ele é o acesso ao conteúdo. Gente, pensa que como é frustrante realmente a gente acessar algo, poder tentar fazer algo e realmente não ser fluido. Quando eu estou ali tentando acessar meu curso, que eu estou tentando acessar aquela aula, e aquela aula não vai, e ela volta, automaticamente isso gera uma frustração, e a gente viu que a taxa de abandono ela é alta. Então, olha que importante a gente realmente ter aqui, nesse momento do acesso do conteúdo, essa plataforma mais amigável, realmente essa plataforma que conversa com a gente, que ela realmente seja fluida. E o Coursera, como eu trouxe aqui um exemplo, fez isso muito bem, tá? E um outro ponto que é o suporte ao aluno, que a gente trouxe aqui, que talvez ali, então, essa questão do chatbot possa ajudar muito, tá? Eu dividi um pouquinho aqui, para a gente falar um pouco de maneira mais rápida, algumas ferramentas que a gente pode realmente aplicar dentro do nosso negócio. Pô, Paulo, tá bom, você me disse aqui que aumenta a taxa de retenção, eu vou aumentar realmente aqui a lealdade do cliente, eu já estou mostrando então que realmente um bom atendimento vai trazer o meu cliente de volta, que vai fazer o cliente ficar comigo, mas tá bom, como é que a gente aplica isso aqui? Quais são as ferramentas que a gente pode aplicar? Eu acho que tudo começa quando a gente cria nas nossas personas. Dentro do nosso negócio hoje, a gente precisa entender que existem algumas personas. E eu nomeei 3 aqui, e as 3 que eu trago aqui são os recém-formados primeiros, são aqueles primeiros alunos que realmente estão chegando, estão se ingressando no mundo acadêmico. Então a gente realmente precisa nomear quem são essas pessoas aqui. Nós temos os alunos adultos também, que são os lifelong learners, e eu confesso que eu sou uma dessas pessoas
que eu brinco dizendo que eu troquei a balada pelo estudo. Então, realmente, lá em São Paulo, gente, se quer me encontrar dentro de uma livraria, enfim, eu gostei desse negócio. E temos profissionais em transição de carreira também. Automaticamente são profissionais que talvez estavam numa outra área, que querem migrar para uma outra carreira e eles precisam desenvolver mais skills. Então, é um das personas que eu trago aqui. Qual que é o mapeamento que a gente precisa fazer realmente dentro disso aqui? O primeiro dele é esse primeiro contato, realmente a exploração que a gente tem, que o aluno vai ter realmente ali, e é nessa fase que o aluno busca informação realmente sobre a instituição, sobre o curso. E olha que interessante, gente, talvez aqui fica essa ideia para vocês também. Por que talvez não, quando o aluno ali, a gente tem esse primeiro momento do aluno procurar um curso, naquele momento que ele vai procurar uma instituição, a gente realmente ter profissionais ali qualificados para que possa sanar essa dor, talvez seja ele num chat aberto ali de uma linha telefônica ou por agendamento dentro da instituição, um profissional que possa fazer um agendamento com aquele aluno, que ele vai entender realmente qual é aquela dificuldade. Pensa que a gente está falando de pessoas que estão se chegando agora, dentro de um mundo que está mudando cada vez mais. Então a gente já viu falar do mundo VUCA, o mundo BANI, enfim, e acredito que até o final do ano que vem a gente vai ter algum outro tipo de mundo surgindo aí. Então, automaticamente, são pessoas que cada vez mais estão com as suas mentes ali, sempre trocando de opiniões. Então, ter uma pessoa realmente voltada seria uma sacada muito boa. Talvez a pessoa está ali para trazer esse suporte realmente, ouvir o aluno entender, cara, eu posso direcionar dentro desse caminho. Qual que é a tua ideia? Me fala realmente o que você busca e ter aquele profissional realmente ali para que possa suprir esse aluno no momento realmente desse contato. O processo de inscrição e matrícula que a gente falou que realmente a gente precisa criar aqui isso de maneira mais intuitiva e clara. Um outro ponto que é o início do curso. Pensa que no primeiro dia de aula, quando o aluno chega na instituição, quando ele vai fazer a primeira aula dele, automaticamente tudo começa a dar errado. Isso é muito claro, gente, e assim, isso acontece muito, realmente, e eu escuto muito colegas falando isso aí, que eles começaram a fazer suas aulas e talvez ali a instituição não deu suporte para ele, automaticamente ali as aulas não foram boas, e a chance que a gente viu lá atrás é alta dele abandonar o curso e não voltar. Então, realmente, a gente precisa ter isso muito mapeado. Acompanhamento aqui durante o curso, o monitoramento contínuo realmente de desempenho do aluno. Por que não, quando a gente falou de ferramentas como o CRM, a gente ter esses dados imputados ali do aluno e realmente ter esse acompanhamento? Uma ferramenta mostrando como o aluno está. Por que não a gente não ter dentro da nossa ferramenta aquele momento que o aluno está passando, aquele momento que o nosso cliente está passando? Então, através de informações que o aluno está trazendo para a gente, eu levar para ele, através de uma análise dentro do CRM ali, através de inteligência artificial, dizendo o momento que ele precisa. Dizendo, olha só, cara, tem uma aula aqui que você precisa estudar um pouco mais. Olha só, tem aqui uma skill que você precisa desenvolver um pouco mais. E a gente consegue, temos ferramentas para isso hoje. Inteligência artificial está aí para isso, gente, para trabalhar para a gente. Um outro ponto que é a pós-graduação, então a gente tem todos esses alunos aqui, todos os nossos clientes mapeados, né? A primeira ferramenta que eu falo, gente, é o CRM para educação. Então, qual que é a função realmente dela aqui? Primeiro que é a centralização de dados. A gente viu ali que 1990, tudo começou realmente falando sobre essa centralização dos dados dentro do CRM. Então, dentro de um CRM, a gente consegue realmente centralizar dados, trazer toda essa automação aqui e uma personalização. Lembra que a todo momento eu venho falando de personalização. E a ferramenta consegue trazer isso para a gente, dentro do CRM, mostrar para a gente aquilo que o nosso aluno está querendo. Hoje pensa que para a gente fazer uma ação, por exemplo, para que vocês consumam dentro das nossas lojas, não é fácil estar sentado dentro do escritório lá em São Paulo e criar realmente uma ação que funcione para o Brasil todo. Automaticamente a gente precisa realmente aí de dados que são imputados de maneiras regional, para que a gente possa entender realmente o sentimento de cada um de vocês em cada canto do Brasil. E assim a gente pode realmente fazer ações que funcionem de maneira universal. Então isso aqui não é diferente dentro do nosso negócio, tá, gente? Suporte aqui, quando eu falo automação, IA, o suporte ao aluno. A gente escuta falar muito sobre essa questão de IA, sobre inteligência artificial, e o quanto isso é importante e relevante. E é uma pena, gente, quando a gente fala sobre IA, que tudo para ali no chatbot. Desculpa, no chatbot, no chat GPT. Ah, você conhece inteligência artificial? Ah, eu conheço o quê? O chat GPT. E a gente para ali.
Sendo que a gente tem um universo, realmente um mundo para mergulhar ali dentro ainda de inteligência artificial. Então, alguns pontos aqui que a gente pode usar é o chatbot inteligente, realmente com respostas ali que venham agradar o nosso cliente. Então, dentro daquela árvore de construção que a gente tem por trás da inteligência artificial, ferramenta de automação e também que personalização no aprendizado. Para mim aqui o Coursera, gente, realmente ela é uma plataforma que sabe usar isso muito bem. E desenvolver realmente de forma personalizada aqui para os seus alunos, facilitando realmente a jornada dos alunos ali, tá? Um outro ponto que eu acho extremamente legal aqui é a gamificação. Dentro da Shell a gente começou a colocar para os nossos colaboradores internos uma gamificação, uma base de treinamento para que as pessoas possam realmente ali interagir de uma maneira mais fluida. Então, primeiro, 3 ferramentas que eu trago aqui que me chamaram muito a atenção, e eu confesso que eu uso muito essa do meio do Duolingo. Gente, quando eu falo de personalização, quando eu falo de gamificação de forma fluida, para mim não tem uma plataforma que trabalhe tão bem quanto o Duolingo. Pensa que ele está me direcionando ali dentro dos meus gaps, ele está me mostrando quais são as áreas que realmente eu preciso desenvolver mais, e ele me mostra realmente ali quais são as oportunidades que eu tenho. Por que não a gente não aplicar isso dentro do nosso negócio? Tá, mas você está me dizendo, Paulo, que tem que ter um Duolingo dentro do meu negócio? Não, eu estou dizendo que a gente pode adaptar a maneira que o Duolingo trabalha para dentro do nosso negócio. Por que a gente não pode realmente ter um aplicativo que de alguma maneira vai suprir os nossos alunos ali, os nossos clientes, realmente nessa maneira intuitiva? Realmente onde os alunos vão trabalhar, vão interagir de uma forma legal, podendo subir de nível, podendo interagir com outras pessoas, podendo postar nas suas redes sociais realmente aquilo que eles estão ganhando cada vez mais. Um exemplo que eu trouxe uma vez, a gente estava tomando um café lá em São Paulo, e eu disse para a Áurea o seguinte, eu falei, Áurea, a gente poderia fazer dentro das instituições alguma coisa sobre troféus que sejam eles colecionáveis. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou apaixonado em colecionar, enfim, hoje não mais, mas aquelas pecinhas que vinham de Fórmula 1, quando vinham as revistinhas, a gente começava a juntar isso aí. Por que a gente realmente não pode fazer, então, um troféuzinho ou um certificado com peças colecionáveis realmente por etapas? Então, se o aluno passa uma etapa ali, ele ganha aquela pecinha, se ele ganha uma outra etapa, ele vai fazendo isso aí de forma realmente que ele vai juntando isso aí e daqui a pouco ele vai postar essa foto lá e vai virar realmente uma pessoa que está falando bem da nossa marca. Um outro ponto que eu falo aqui realmente são as mentorias e boas-vindas personalizadas. Esse ponto eu trouxe um pouquinho lá atrás, o quanto é importante realmente da gente ter uma pessoa ali que possa tirar essas dúvidas, sanar então realmente ali toda aquela dificuldade que a pessoa tem no primeiro momento ali. Então essa mentoria é realmente para trazer essa inclusão, para que o aluno realmente possa se sentir incluído no negócio e que toda a dificuldade que ele tenha realmente venha a ser sanada. E um outro ponto é essa jornada de boas-vindas. Pensa que, como eu falei, é tão difícil, né, a gente chegar num lugar, realmente no primeiro dia, ser totalmente mal atendido, não ter uma boa experiência e realmente a gente olhar para esse negócio e falar, poxa vida, eu tenho que ficar mais 2 anos aqui porque eu já paguei esse negócio. Olha o quanto isso é frustrante. Um outro ponto aqui, eu acho que o negócio parou de funcionar, gente, voltou. São as plataformas de networking e de crescimento. Às vezes eu fico viajando um pouquinho quando a gente vai falar sobre personalização e sobre atendimento, mas são 3 pilares que eu acho extremamente importantes aqui. Ter essa plataforma realmente aqui de crescimento contínuo, realmente desenvolver essa plataforma um aluno, onde não apenas vai acompanhar as suas notas, mas ele realmente vai ter ali cada vez mais um acompanhamento efetivo do negócio, realmente entendendo quais são as habilidades. Então pensa que o aluno está entregando para a gente ali as notas e as provas que estão sendo feitas. E por que não, através das ferramentas que a gente tem, através de inteligência artificial, eu começar a mostrar os gaps para ele onde ele precisa melhorar? A mostrar para ele realmente quais são as matérias que ele precisa se aprofundar mais, assim como o Duolingo, por exemplo, faz dentro da sua plataforma de gamificação. Eventos de network e laboratórios de inovação. Dentro da USP São Paulo, eles criaram um laboratório chamado Lab USP, Lab Varejo, que é um laboratório onde tem uma imersão realmente voltada ali para experiências dentro do varejo. E, gente, aquilo ali foi sensacional, porque toda vez que eu olho para aquele negócio eu fico encantado, porque realmente eu vou ter essa imersão dentro do varejo, e quando varejo eu falo de todas as áreas, porque ali eles criaram realmente um laboratório para que eu possa emergir dentro disso aqui.
Uma outra ferramenta legal aqui, esse aprendizado realmente aqui personalizável, né? Criar então essas trilhas aqui, criar essa experiência de aprendizado imersivo e programas de voluntariado global. Obviamente que aqui eu tenho uma viajada legal, porque senão não seria ninguém falando de CX, né? Aqui, essa parte de programa voluntariado global é um pouco mais amplo, mas essas duas primeiras aqui, quando a gente fala sobre trilha de aprendizado personalizada, experiência aqui de aprendizado imersivo em realidade virtual, elas já estão aí. Talvez, gente, a gente pode falar que talvez a Apple está dando um passo para trás agora, porque saiu uma matéria pela manhã falando que a Apple está trazendo um pouco mais, tirando um pouco um pé nessa questão dos óculos dela, mas eu acredito que isso aqui possa funcionar muito bem. Pensa que eu tendo o meu aluno, meu cliente dentro ali do negócio, tendo essa experiência aqui com uma realidade virtual, uma realidade aumentada, quanto seria legal isso aí, né? A gente vê isso dentro do varejo, que algumas lojas já fizeram isso aí, né? Realmente de ter esse estoque ali com realidade aumentada e a pessoa poder comprar na loja física, né? Um outro ponto aqui é a tecnologia a serviço do aluno. Então, os aplicativos com experiência do aluno, e quando eu trago isso aqui, são os apps exclusivos aí que realmente não vai só organizar a rotina do aluno, mas também dentro desse app, por que não lembrar o aluno a prova que ele precisa fazer, lembrar realmente das coisas que ele precisa se organizar, trazer como se fosse um lembrete realmente ali, um sistema fácil de feedback em tempo real. Eu acho que cada vez mais a gente realmente vive nesse mundo acelerado, e o quanto as pessoas querem realmente ter esse feedback em tempo real. E um outro ponto aqui é a experiência do chatbot que eu trouxe para vocês ali atrás, tá? Qual que é realmente o desenvolvimento aqui dessas habilidades dentro do relacionamento? Eu acho que dentro disso aqui, quando a gente fala sobre soft skills, e isso para mim eu acho extremamente importante, porque a gente está criando o futuro de pessoas, e a gente precisa trabalhar, desenvolver diversas áreas dela. Então, dentro dessa parte de soft aqui, eu acho que a gente criar uma imersão de soft skill, isso é bem bacana. Ter alguns eventos de reconhecimento dos alunos aqui, eu acho que realmente isso aí vai fidelizar muito os nossos alunos, e ter uma comunidade exclusiva com alunos e ex-alunos. Isso aqui a gente já vê muito. Essas comunidades com os alunos, comunidade com ex-alunos, aí a gente vê muito. Eu tenho uma comunidade que eu faço parte lá, da Fundação Dom Cabral, que, poxa, a gente tem trocas muito, muito boas lá. E realmente as pessoas vão indicando outros cursos ali, vão mostrando o que realmente tem de novo, e a gente vai podendo ter essa oportunidade de compartilhar realmente aí, novas informações. Um outro ponto aqui é o bem-estar e satisfação do aluno. Eu acho que não tem como a gente falar de uma pessoa, falar do aluno, falar de um cliente e não lembrar do bem-estar e satisfação dele. Toda vez que eu falo, e vocês estão fazendo uma pesquisinha de NPS aí também, fazer pesquisa de NPS é extremamente importante, gente. Pensa que isso aqui é o que vai direcionar realmente aqui o nosso negócio para saber aonde a gente está indo. Porque realmente se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer evento vai nos levar, né? Então isso é importante, realmente entender qual é o caminho que a gente está trilhando, balizado isso aí na informação que o nosso aluno, o nosso cliente tem ali, tá? E esse suporte de bem-estar, o aluno ali realmente desenvolvendo programas ali de bem-estar, enfim, gerando semanas realmente ali de aprendizado, de bem-estar, eu acho que isso é extremamente importante, tá? Paulo, qual que é o impacto aqui realmente, implementação desse negócio, cara? A experiência do aluno aqui no setor educacional é uma necessidade estratégica, tá, gente? Então, tudo isso que eu falei aqui, se vocês me falarem, pô, Paulo, beleza, cara, eu achei legal, você passou um tempo aí, veio aqui com a gente, mas eu não vou aplicar nada disso aí. Lembra que a gente tem um oceano que a gente está falando de quase 80% de instituições que não estão aplicando isso aqui. Então, quando a gente tem essa aplicação, são 3 pilares fortes aqui que a gente está falando, que é retenção, satisfação e sucesso acadêmico. Então, dentro da nossa jornada, existe aqui ainda uma série de coisas para a gente ainda se beneficiar. Quais são os desafios que a gente tem? Tudo é bonito, é chatbot, é inteligência artificial, é tudo legal, é pessoa que fala com a gente lá antes da gente fazer o curso. Pô, que legal isso aí, né, cara? Mas nem tudo são flores, né? É claro que a gente tem algumas coisas ainda que são as barreiras. Para mim, são 2 pontos aqui. Eu acho que a resistência, realmente a mudança, é o primeiro pilar, e o segundo dela, que a gente fala aqui, é sobre limitações tecnológicas. Quando a gente fala, o primeiro ponto aqui sobre essas resistências à mudança,
É muito bonito, obviamente, a gente falar que, poxa vida, eu colocar um chatbot para falar com o Paulo lá, me responder de maneira legalzinha, poxa, me transformar como amigo dele é muito bom, mas talvez também a gente tem instituições, tem pessoas que ainda não acreditam nisso. Como a gente tem pessoas ainda que hoje não têm maquininhas de cartões dentro do seu estabelecimento, que só recebem pagamento com dinheiro. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade aqui, que é essa resistência à mudança e limitação tecnológica, uma vez que isso tem custo. Mas, quando a gente coloca isso em prática, realmente, todo esse custo ele se transforma em valor percebido. Tá? Um outro ponto que eu acho que é necessário aqui é realmente envolver a todos. Tudo aquilo que for feito, realmente a gente precisa envolver todo mundo. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa envolver realmente todos os alunos e os professores. Não somente a gente tomar uma decisão, chegar metendo o pé na porta lá e falar, pô, a partir de hoje tem chatbot aqui, a partir de hoje a gente vai ter umas aulas online diferentes e ninguém está sabendo de nada. Então, a gente precisa ter as pessoas participando disso tudo e a gente vai ter resultados positivos nesse negócio. Para que a gente possa fechar isso aqui, gente, senão daqui a pouco a Sara me expulsa daqui, eu vou trazer 3 cases realmente extremamente legais. E um deles eu vivi isso aqui, que foi em Harvard, mas eu trago um case físico, um virtual e um híbrido. Qual que é o primeiro aqui? Quando a gente fala da Universidade de Miami, eles tinham um problemaço lá. A dificuldade que eles tinham era realmente a falta de integração entre os departamentos, que realmente resultava nessas informações conflitantes, né? Então, beleza, o que precisava ser feito? Uma solução implementada. Eles foram lá, fizeram a implementação de uma plataforma unificada, que é o CRM, que é o Salesforce for Education, e esse negócio começou a melhorar. A gente está falando de uma única ferramenta, só o CRM que foi implementado. Qual foi o benefício disso aqui? Monitoramento contínuo e desempenho acadêmico. As intervenções foram personalizadas. Realmente as pessoas tiveram acesso às informações que elas não tinham. Qual foi o resultado disso aqui? Um aumento de 8% na retenção e 15% no NPS. Gente, ter 15% no NPS hoje de aumento, esse negócio aqui é quase que mágico, tá? Então, assim, para a gente ter 2, 3 pontos hoje de melhoria é muito difícil. Um outro ponto que eu trago, que é um caso muito conhecido, que é o Coursera. Então, a gente conhece muito bem a Coursera. Qual que era o desafio dela? Aumentar a taxa, diminuir a taxa de abandono, que estava ali alta em 20%. Qual que foi a solução? Desenvolver realmente aqui um sistema de aprendizado, onde as máquinas vão analisar o comportamento do aluno. Quando eu falei que a gente tinha tecnologia, quando a gente tinha inteligência artificial, realmente o Coursera fez isso de uma forma muito boa e aplicou isso aqui. O resultado foi que eles tiveram 40% dos alunos a mais terminando os seus cursos e ali 50% de tempo gasto a mais dentro da plataforma. E para fechar os cases de sucesso, eu trago Harvard de uma maneira híbrida. Então, qual que era o desafio de Harvard? Realmente era garantir que tudo aquilo que era passado dentro de Harvard, na maneira física, fosse passado isso aqui de uma maneira online. Então, a solução foi fazer um desenvolvimento híbrido, flexível, trazendo uma plataforma realmente ali que conversasse com as pessoas de uma maneira viva. O que eles usaram para isso aqui? Algumas ferramentas interessantes. O Canvas, eles usaram o Zoom, o Microsoft Teams, realmente para que tivesse essa interação um pouco mais próxima ali. E o resultado disso aqui, realmente 97% dos alunos de forma global relataram aí que isso aí atendeu realmente eles e atenderam as suas expectativas, ainda excedeu. Eu fiz parte desse negócio aqui, eu fui aluno deles também lá e, gente, realmente eu posso dizer que isso foi impactante. A forma que eles nos tratam realmente, seja da maneira presencial ou seja na maneira física, ela faz todo o alinhamento, então realmente eu acho que isso é um baita case. Beleza, Paulo, mas e agora, cara? Como é que a gente faz com esse negócio? Eu acho que o primeiro de tudo é começar agora. Eu acho que a gente precisa pegar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje, toda aquela série de informações que a gente teve sobre social selling, sobre vendas, sobre marketing, tudo isso aqui a gente começar a aplicar dentro do nosso negócio. O segundo ponto é mapear e personalizar. Eu falei sobre personalização aqui todos esses 50 minutos, tá, gente? E por fim, é fazer análise e ajustar realmente toda a nossa rota. E para terminar realmente aqui, com uma frase, eu tenho mais 2 slides, para não falar que eu não fui um palestrante que termina com uma frase de efeito. Então, não é verdade, Sarinha? A transformação da experiência do aluno através, do CX é essencial para manter a competitividade do setor educacional.
Instituições que não priorizarem o CX ficarão para trás e o momento de agir é agora. Pensa que se a gente não começa a colocar em prática tudo isso aqui hoje, gente, daqui 2, 3 anos, o tempo já passou, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa vida, né? Eu poderia ter aplicado isso aí, né? E por último, a experiência que proporcionamos aos nossos alunos hoje define o futuro das nossas instituições amanhã. Não se trata apenas de educar, mas de transformar cada interação em uma oportunidade de criar valor, de inspirar e de deixar um impacto duradouro. As ferramentas estão à nossa disposição, o conhecimento está aqui. O que falta agora é coragem para poder agir. Educação é alicerce de qualquer sociedade e nós, como os líderes aqui, estamos essa responsabilidade de elevar essa experiência para que seja verdadeiramente extraordinária. Então, que a gente não possa esperar o amanhã para fazer essa mudança. Comece hoje a construir essa experiência aqui que vai mudar o futuro dos nossos alunos. Volto a dizer, o futuro é agora. É um oceano azul. Então, acho que a gente tem muita oportunidade para que a gente possa realmente se desenvolver. Bom, gente, de uma maneira rápida, eu compartilhei um pouquinho para vocês um pouco do que é, então, a experiência do consumo, o que é a experiência do aluno, o que é CX dentro da instituição. Eu quero deixar para vocês de presente aqui um e-book com um plano de valor relacionado em Customer Experience. Então, realmente, ali a gente vai ter as aplicações, vai ter ferramentas ali muito mais a fundo. E eu deixo as minhas redes sociais também aqui para que a gente possa se conectar, para que a gente possa trocar boas ideias lá, enfim. E quando vocês estiverem por São Paulo ou algum outro lugar, a gente tomar um café também, trocar uma boa ideia. Maravilha, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, então. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra ali logo mais. Valeu. Obrigado.